Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel e estou dando o estudo do livro do Apocalipse. Neste momento nós estamos estudando sobre a carta dirigida à igreja de Esmirna. E agora nós vamos dar continuidade ao estudo, estudando Apocalipse capítulo 2, versículo 10, certo? Apocalipse 2, 10. Quero pedir desculpa a vocês no momento porque estou um pouco rouco, mas não posso deixar de fazer a vontade do Senhor Jesus, amém? Então estamos aqui. Então vamos lá, irmãos. Apocalipse 2, 10. Veja o que diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, amados irmãos e irmãs, que palavras confortantes do Senhor Jesus, não é verdade? Então, como podemos entender aqui? Veja bem, ele diz, o versículo 10 aqui: não temas das coisas, nada temas das coisas que hás de padecer. Aqui ele começa lançando esperança, né, para os cristãos perseguidos de Esmirna. Ele começa aqui trazendo uma mensagem de esperança. No versículo 10 ele diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eles não deviam temer. Então veja bem. Precisamos lembrar que o Senhor Jesus já havia dito nos próprios evangelhos aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como Cristo venceu, Ele também nos deu a esperança. Amém? A esperança de vencermos com Ele. Não se tratando de bênçãos materiais, não se tratando de vitórias aqui na terra, mas da verdadeira vitória no céu. Amém? Porque esse é o nosso verdadeiro prêmio. Então veja, meus amados, ele diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. O que podemos entender dessa passagem? Pode até ser um pouco complexa para muitos que não se aprofundam no estudo das Escrituras. Mas veja o que é que ele diz: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. O Senhor Jesus vê aqui o diabo como a fonte dessa perseguição. Nós sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito quando os cristãos estavam sendo perseguidos. Por isso que a mensagem do Senhor Jesus, né, é para as igrejas, para aquelas comunidades, trazendo àqueles cristãos conforto e esperança diante das adversidades, diante das tribulações e diante das perseguições. Amém? O Senhor promete a vitória sobre as forças do mal. Veja bem, então diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Jesus vê aqui o diabo como a fonte e a origem desta perseguição. Mas ele diz: tereis uma tribulação de 10 dias. Nós sabemos que o livro de Apocalipse traz vários números simbólicos, né? Então, os números do Apocalipse, eles não devem ser vistos, né, como números literais. Então, 7, por exemplo, é um número de plenitude, né, por exemplo. Então, 10 aqui, por exemplo,
10 aqui é um período curto, mas completo. Veja bem, aqui veja, tereis a perseguição de 10 dias. Aqui dentro desse contexto é um tempo curto, mas é um tempo completo. Porque o número 7 é número de plenitude, 10 também é número de totalidade. 6, por exemplo, é um número de inferioridade. E assim existem vários números, com vários significados dentro da numerologia apocalíptica. Então veja, meus amados. Aí ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele aqui promete a vitória sobre o mal e sobre a morte. Veja, ser fiel até a morte. Ele estimula os cristãos a perseverarem diante das tribulações, diante das perseguições. Porque se eles forem fiéis, não se acovardarem, eles terão a vitória da vida, a coroa da vida. Nós sabemos que era muito difícil ser cristão naquela época, sob a perseguição do Império Romano, do Império idólatra, que disseminava, que espalhava, que promovia o culto idolátrico. Os cristãos estavam sendo perseguidos justamente porque não queriam negar o Senhor Jesus Cristo para adorar os deuses, para adorar outros deuses, para adorar outras divindades. Os cristãos não queriam negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, e muitos eram perseguidos e mortos. Nós temos o próprio exemplo de Policarpo de Esmirna, que foi bispo da igreja de Esmirna, que morreu martirizado, que morreu queimado por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E a resposta que Policarpo deu aos seus carrascos, que queriam que Policarpo negasse o Senhor Jesus. Mas o que é que Policarpo disse? Eu servi a ele 86 anos e ele nunca me fez mal. Porque eu irei negar ou blasfemar o meu Senhor e o meu Salvador? Veja que fé, irmãos, que fé Policarpo nos transmite através do seu exemplo de não negar a Jesus. Então veja, e nós sabemos que Policarpo foi bispo de Esmirna. Então a própria história mostra que mesmo depois do livro do Apocalipse ter sido escrito, houve várias perseguições ali naquela região. Então veja bem, a palavra do Senhor Jesus nos traz conforto e esperança diante das perseguições. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo Paulo, antes de ser decapitado, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Amém? Então, amados irmãos e irmãs, fica aqui mais um estudo, que Deus os abençoe e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.